Tudo bem? Me chamo Pedro Augusto. Eu vou apresentar as questões 6 e 12 que abrangem a primeira tarefa online da aula de Análise Real 2022/2. Começando pela questão 6, o enunciado dela é seja x1 e x2 conjuntos dentro dos reais, x1 está contido no x2, provar que então o supremo de x1 é menor ou igual ao supremo de x2 e que o ínfimo de x1 é maior ou igual ao ínfimo de x2. Como a própria questão já parte de que os conjuntos são limitados, quer dizer que eles não são infinitos, a gente pode partir do pressuposto que existe x' e x2', que são os conjuntos de cotas superiores de x1 e de x2, e dentro de cada um desses conjuntos de cotas superiores a gente tem x' dentro do conjunto x', que ele é menor ou igual a todas as outras cotas superiores, e a mesma coisa para x2, sendo esses dois termos os supremos de cada um dos conjuntos. Agora que a gente possui esses dois termos que são os supremos de cada um de seus conjuntos, bom, se x' é supremo de x1, então para qualquer x1 dentro do conjunto, x' é maior ou igual a eles. Mesma coisa para o x2. x2' é supremo, então para qualquer elemento x2, ele vai ser maior ou igual que os elementos. Dessa mesma forma, como o conjunto x1 está contido dentro do conjunto x2, é possível selecionar os elementos x1 e x2 de forma que eles sempre possam ficar fixados para que x1 seja menor ou igual a x2. Sendo assim, a gente consegue usar a transitividade de sinais, o menor ou igual. A gente consegue fazer que x1 vai ser sempre menor ou igual a x2, que vai ser sempre menor ou igual a seu supremo, que é x'. Sendo assim, para qualquer x1 fixado dentro do conjunto, x' vai ser maior que ele, o que quer dizer então que x' é cota superior de x1, fazendo então com que x' esteja no conjunto de cotas superiores x'. Porém, como a gente já definiu que o elemento x' é a menor das cotas superiores, então necessariamente x' tem que ser maior ou igual a x'. Desse modo, a gente tem que sempre, conjunto contido em outro, o supremo do conjunto que está contido vai ser sempre menor ou igual ao supremo do conjunto que o contém. A demonstração do ínfimo segue de forma análoga, a única diferença é que o conjunto contido sempre vai ter que ser maior do que o conjunto que o contém, por estar no outro sentido. Agora para a questão 12. O enunciado que segue é: seja A um conjunto enumerável e B finito, demonstrar que A união B é enumerável. Nesse caso eu decidi demonstrar por contradição, então a gente vai partir que A é enumerável, B é finito, mas a gente vai supor que A união B é não enumerável, e para facilitar durante a demonstração como a gente enxerga, vamos chamar de A união B de conjunto C. Daí, como vimos no Teorema 8 do capítulo 1.9, se C é um conjunto não enumerável, a gente pode retirar uma parte finita desse conjunto, de modo que ele continue sendo equivalente ao próprio conjunto C. Nesse caso, podemos então retirar o conjunto B, que está contido dentro dele, de modo que, retirando B de C, seja um conjunto também não enumerável. Porém, retirar o conjunto B do conjunto C é a mesma coisa que retirar o conjunto B do conjunto A união B, sendo assim sobrando só A. Então a gente chegou que A é um conjunto não enumerável, mesmo partindo que ele era um conjunto enumerável. Fazendo assim uma contradição, então a gente segue que A união B deve ser enumerável.